A água tratada da estação de esgoto que vem para nossa casa, ela passa por separação de mistura, né? Porque ela é uma água suja e aí faz a separação dos resíduos e ela vem a água limpa para nossa casa, né? Água tratada. O filtro de barro, né? Acho que muita gente tem, ou na casa da avó de vocês de repente deve ter, né? Também tem separação, né? A gente coloca a água da torneira lá e sai a água filtrada, né? Outro filtro, filtro de café. O filtro, né, ele é uma separação de mistura. Você coloca lá o pó, a água, ele vai separar, ele vai estar fazendo uma separação de misturas. Só que, gente, como a mistura, né, igual eu expliquei pra vocês, ela é classificada em homogênea e heterogênea, cada um desses dois vai ter um tipo de separação diferente. Por exemplo, a mistura heterogênea, ela vai passar pelo processo de separação mecânico, enquanto a mistura homogênea vai passar pelo processo de separação físico. Alguns exemplos aí, por exemplo, tá? Vai estar tudo no mapinha mental, explicando mais bonitinho, tá bom? Aqui é só uma aulinha mais rápida, né? Método de separação físico, por exemplo, filtro, igual eu falei. Peneiração. Sabe quando você vai fazer uma massa, um bolo lá e você coloca a farinha na peneira para se tiver alguma coisa nela, você tá peneirando, você tá separando misturas, né? Se tiver alguma coisa ali, você vai estar fazendo a separação. Vai ter outros exemplos lá, tá? E o tipo de separação física para misturas homogêneas. A mais comum, todo mundo sempre escuta falar, destilação, né? Também tem cristalização, tem liquefação e ponto de fusão, né? Tem a fusão. Geralmente, né, por ser uma mistura homogênea, é um pouco mais difícil, né, fazer essa separação, né, porque está ali diluído, então ele precisa de métodos mais, né, esses métodos físicos, né, para conseguir separar eles. Por exemplo, o ponto de fusão, um exemplo, quando você tem uma mistura ali, as substâncias que estão misturadas vão ter pontos de fusão diferentes, né? Então, o que acontece? A gente faz, né, esse processo e quando a substância que tiver o menor ponto de fusão atingir a temperatura dela, vai dar para separar essas misturas, certo? Vai dar para separar elas, entendeu? Bem tranquilo também, lá no mapa mental vai estar tudo isso também, certo? Aqui é só para reforçar, para vocês lembrar, né, e anotando. Gente, vai anotando, né, é mais fácil para lembrar as coisas. Eu sou do método antigo, gente, eu gosto de papel e caneta, tá? Eu sou desse jeito. Né? Cada um tem seu jeito, mas para mim anotar sempre é bem melhor. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre alotropia. Palavra difícil, né? Nossa senhora, meu Deus, deve ser difícil isso. É nada, tranquilo, gente. Vamos lá. Alotropia. Quando a gente fala isso, a gente sempre tem que ter em mente o quê? Alotropia é igual a substância simples. Todo alótropo é uma substância simples, mas nem toda substância simples é um alótropo. O que isso significa, Nicole? Vamos lá, o que é o alótropo? O alótropo, gente, é a capacidade de um elemento de formar diferentes componentes, diferentes substâncias, entendeu? Sozinho, apenas ele. Um exemplo bem comum é o carbono. Por exemplo, o carbono ele pode formar o grafite e também pode formar o diamante, mas usando apenas átomos de carbono, sem misturar com nenhum outro tipo de elemento. O que muda é a forma como esses átomos estão estruturados, entende? Então, por exemplo, o grafite ele é formado apenas por carbono. Só que a maneira como esses átomos estão estruturados é o que faz ele ser o grafite. E o diamante, ele também é formado apenas por carbono, apenas pelo átomo de carbono. Só que ele também, a sua estrutura está de uma maneira diferente, o que transforma ele no diamante. Então, de maneira bem resumida, o alótropo é o elemento que consegue fazer vários tipos de substâncias, né? Consegue fazer várias substâncias diferentes, apenas ele mesmo, entendeu? Apenas aquele elemento, certo? Então, não pode ter outro elemento ali. Então,
o carbono não poderia ter outro, ele não seria um alótropo, entendeu? O carbono sozinho, ele faz o diamante e ele sozinho faz o grafite. O que muda é a forma de estrutura desses átomos, entendeu? Então, o alótropo, ele é sempre uma substância simples, tá? Porque ele sempre vai estar ali como um elemento só. E o alótropo é a capacidade de formar várias substâncias diferentes uma da outra, entendeu? Usando apenas aquele elemento. Viu como que é fácil? Palavra complicada, né? Um negócio tão fácil. Mas é tranquilo, gente, é bem facinho, tá? Não se preocupem com isso. Também vou fazer, tem um mapa mental lá pra vocês sobre alotropia, rapidinho, bem facinho de decorar. Bom, estamos indo agora para a parte final da nossa aula, né? Uma pena que já tá acabando, né? Como se vocês nem estivessem gostando disso. Gente, as aulas são curtinhas, pelo amor de Deus, tá? Aqui é só um resuminho para fixar aquilo que vocês já estudaram, que eu tenho certeza, né? Vocês estudaram, né? Vamos falar agora sobre propriedades físicas da matéria. Antes disso, temos que recapitular o que é matéria. Eu falei lá no comecinho do vídeo. Vocês lembram, né? A memória tá fresca ainda, né? Bom, a matéria é tudo aquilo que tem massa e que tem volume. E o que é a massa e o volume, gente? A massa e o volume são grandezas físicas, tá? E a gente precisa relacionar essas grandezas. Como assim relacionar, Nicole? Eu não entendi. Simples, fazer uma divisão. Massa dividido por volume. Com isso, vamos encontrar uma propriedade, que é a densidade, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu falar, já viu nas aulas aí. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, entendeu? Para a gente encontrar a densidade de uma substância, né, de uma matéria, a gente tem que fazer a sua massa dividido pelo seu volume, tá? Isso é uma propriedade. Existem outras propriedades, por exemplo, como ponto de fusão e o ponto de ebulição. Eu citei o ponto de ebulição ali, né, agora há pouco, quando eu falei das separação, né, de misturas. O que seria isso, Nicole? Ponto de fusão e ponto de ebulição é a temperatura necessária para uma substância mudar o seu estado físico. Vocês lembram o que é estado físico? Os 3 estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso, né? Todo mundo lembra, espero que sim. Então, o que acontece? Como eu falei lá na parte, né, sobre separação de misturas, o ponto de ebulição, por exemplo, ou foi o ponto de fusão, né? As matérias, né, têm um ponto de fusão diferente. Então, quando a gente, né, faz esse processo, uma delas vai entrar para o estado líquido antes da outra, entendeu? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Temos o estado líquido, vamos lá, temos o estado sólido, líquido e gasoso. O processo do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. O processo do estado líquido para o estado gasoso se chama ebulição. O processo do estado gasoso para o estado líquido é condensação. E o do líquido para o sólido é solidificação. Tranquilinho, vai ter também mapa mental e por sinal meus mapas mentais estão bem legais, tá, gente? Tá bem interativo, vocês vão gostar, tenho certeza. Viu como é simples? Bom, encerramos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tenha ajudado a reforçar o conteúdo, né? Lembrando que isso é só um resumo, que vocês têm que estudar também, gente. Vão lá, peguem um livro, estudem, vejam mais videoaulas, aquelas que vocês acharem melhor pra vocês, tá? Vão ver os mapas mentais que eu fiz, tá? Estão bem interativos, bem divertidos, ficou bem simplesinho também, claro, bem claro, assim, tipo, pegou, já entendeu, tá ligado? E eu também vou deixar uma lista de exercícios pra vocês fazerem com gabarito, tá? Vou pegar leve, também não vou colocar muito exercício assim pra vocês, né? Enfim, boa sorte, espero que vocês se deem bem nessas Olimpíadas, né? Eu tenho certeza que vão. Vocês são inteligentes, né? Vocês arrasam. Bom, tchau, tchau, um beijo pra vocês, viu?